Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais um dia de estudo? Com certeza, né? Vocês são bênçãos. Pessoal, então, hoje nós vamos trabalhar a nossa videoaula, são as páginas 19, 20, 21 e a página 23. As atividades da nossa aula estarão na página 24 e na página 25 e a atividade de casa da página 26 até a página 29. Desculpa. Hoje nós vamos falar sobre um autor muito conhecido, um poeta muito conhecido, Luís de Camões. Luís de Camões foi um soldado, né? Trabalhou como soldado, foi um cara que frequentou, vamos dizer, chamar hoje de alta sociedade, as partes mais sofisticadas da época, né? Era um cara assim bem sucedido, mas ele acabou morrendo à míngua, né? Dizem que morreu de peste, o cara virou um bebum mesmo, desgostou da vida, né? Algumas situações levaram a desgostar da vida. Então, mas mesmo assim um cara muito sensível, né? Um poeta muito sensível em relação à sua produção literária, de uma forma muito ingênua, muito pura, mesmo que retratasse o amor um pouco diferenciado, um amor mais desejoso, aquela coisa toda, mas era algo muito mais sensível do que polêmico, né? Então ele foi considerado um dos maiores poetas ou o maior poeta do classicismo, né? E só foi, desculpa, gente, esse reconhecimento na verdade só veio após sua morte, né? Porque antes ninguém dava muito crédito para ele, bebia pra caramba, né? Ficou doidão, como diz o outro. E ele revelou muita sensibilidade para escrever os seus poemas. Se fossem eles líricos, né, sentimentais, fossem eles épicos também, né? E a lírica camoniana, a gente vai falar sobre a lírica camoniana agora. Toda vez que a gente fala em lírica, em lirismo, a gente está falando em poesias mais emotivas, que trabalham muito mais sentimental, né? Ele vai escrever poemas com redondilha maior e redondilha menor. Redondilha menor são versos de 5 sílabas, né, sílabas na metrificação, e a redondilha maior de 7 sílabas, e vai também desenvolver a medida nova, que são os versos de 10 sílabas para cima, 10 sílabas, decassílabos, versos alexandrinos, que são versos com 12 sílabas, e nessa medida nova vão entrar os sonetos, as canções, as elegias. O que são elegias, Dedé? São versos mais tristes, versos mais melancólicos, né, mais sentimentais, um peso maior nesse sentimento. Também ele vai escrever poemas épicos, que são poemas narrativos. São narrativas, são contos, feitos históricos, mas em forma de poesia, né? Por exemplo, a narrativa mais conhecida e mais famosa dele foi Os Lusíadas. Há quem diga que ele escreveu esse poema dentro de uma prisão, que ele foi preso e escreveu essa poesia épica dentro dessa prisão, né? Não sabemos se é verídico ou não, né? A sua poesia ela vai pertencer ao século XVI, e essa poesia também tinha um cunho bem ingênuo, né? Bem leve, com temas de amor, saudade, temas da figura amada, musa inspiradora. Você não tem aquela música, aquele poema, e depois ele, Raul Seixas, Legião Urbana transforma ele em música, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um querer mais que bem querer. Esse poema é de Camões, e ele escreveu baseado no texto bíblico de 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor, né? Então a mulher amada para ele era uma pessoa idealizada, né? E muito interessante também que ele via a vida de uma forma efêmera, né? A forma passageira. E a inconstância também dos seus sentimentos estava muito presente dentro do texto, né? Essa inconstância é o quê? Não é se aquele amor duradouro, aquele amor... Não, viver um amor hoje, se tivesse que viver outro amor amanhã, viveria outro amor amanhã. Muito interessante. E a épica de Camoniana, a épica, como eu falei para vocês, são textos narrativos que vão contar feitos históricos, né?
E a épica narrativa de Camões é muito baseada na realidade de Portugal. Por exemplo, os Lusíadas, ele vai escrever e essa narrativa vai contar toda a trajetória de Vasco da Gama. Quando Vasco da Gama ele sai de Portugal com a intenção de chegar às Índias, né? Então, conhecer o caminho marítimo para as Índias. Então, essa narrativa histórica vai estar presente dentro desse texto, lógico, com alguma ficção, né? Esse poema dele, ele tem introdução, a narração e o epílogo, né? Que é o resumo final de todo o texto, né? São 3 episódios mais conhecidos dentro de Os Lusíadas. É o Velho do Restelo, Inês de Castro, e o Gigante Adamastor. O Velho do Restelo, ele vai falar, esse velho vai alertar sobre os perigos da ambição, assim como os perigos das navegações também, né? O que eles vão enfrentar mar adentro, né? Porque se acreditava muito na questão da mitologia, dos deuses do mar, o deus do mar, o deus do vento, não sei o quê. Então, havia muito essa crença ainda, né? Se o mar estava favorável, o deus do mar estava tranquilo com eles. Agora, se houvesse uma arrebentação, alguma coisa, o mar não estava bom, né? Inês de Castro era a mulher que foi amante de Dom Pedro, e ela é mandada, o pai de Dom Pedro manda assassiná-la, né? Para que o amor, eles não vivessem esse amor. E segundo diz, Dom Pedro manda, na história, né? Dom Pedro manda desenterrar, né, Inês, e veste ela de noiva, coloca aliança, coloca coroa na cabeça dela e faz os súditos beijarem as mãos, aquela coisa toda, né? Então, essa parte aí é uma das partes também do poema Os Lusíadas. E tem o Gigante Adamastor, que vai representar a força e a coragem dos portugueses quando eles passam pelo Cabo da Tormenta, que deveria ser muito perigoso passar por ali. Então, eles chamam esse Cabo das Tormentas de Gigante Adamastor. Então, são essas 3 partes dos Lusíadas que é muito importante. E o neoplatonismo de Camões, né? Esse conceito de neoplatonismo vai surgir a partir das ideias de Camões, que para ele o mundo deveria ser dividido em 2 planos, um mundo inteligível e um mundo sensível. O mundo inteligível vai residir a ideia de inteligível, né? Vai residir a ideia de belo, de perfeição, de juízo, e o mundo sensível vão se encontrar os objetos e os seres concretos, né? Os pensadores desse período, eles tinham uma perspectiva bastante mística e religiosa, né? Gerando então essa doutrina neoplatônica, né? Onde Deus seria a força, né? Teria como virtudes o bem e a verdade, o homem seria a imagem e semelhança desse Deus, né? E para ele ser bom, ele deveria se purificar, o homem deveria se purificar, né? Para ficar mais perto ainda de Deus, né? E para Camões, quanto mais o homem ficasse longe do que fosse carnal, mais puro ele seria, né? Mais perto ele estaria de Deus e mais perto ele estaria do amor. Por isso essa sensibilidade muito forte desse poeta dentro da sua literatura. Então é isso, pessoal. Camões, para mim, assim, ele é top de linha. Bom é vocês depois darem uma lida na biografia dele, conhecer um pouco mais a história dele, né? E saber que o nome mais forte do classicismo é o dele. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.